Fala, Disruptivo! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai para mais uma gravação do podcast com uma pessoa extraordinária. E ele se chama Cássio Souza, ele é assessor de investimento e ele vai contar um pouco da jornada dele na Bolsa de Valores, né, nesse mercado de ações, de mercado de investimentos. E eu tenho certeza que a história dele vai te ajudar. Porque o mercado de investimento ele tá em alta. As pessoas estão procurando muito sobre como investir, o que fazer, como que é a trilha, né, da jornada, como que é trilhar essa jornada, fazer tudo acontecer no mercado de investimento. Porque não é simples. Não é você vai começar agora e amanhã você vai ter resultado. Porque o que muita gente ensina na internet é você vai começar hoje e amanhã você vai estar faturando R$1.000, R$5.000 por dia, mas não é assim. E ele vai contar um pouco como que foi a história dele, a jornada dele, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, Cássio, gratidão por estar aqui conosco, por fornecer esse tempo para dar essa entrevista e contar um pouco, né, a sua jornada. Se apresenta um pouco para a audiência. Obrigado, Gabriel, para todos aí que estão nos assistindo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Pô, ou o pessoal vai gostar muito aí da minha história ou vai odiar e não vai querer nunca mais fazer investimentos, né? Mas minha história nesse mercado ela foi totalmente inusitada. Na verdade, eu nunca imaginei trabalhar com investimentos. Massa. Parei totalmente de paraquedas nesse mercado. E, poxa, já vão aí praticamente 6 anos numa história bastante conturbada. Cara, mas eu acho sensacional. Sou apaixonado por aquilo que eu faço. Eu acho que todas as pessoas, elas deveriam se preocupar um pouco mais com esse contexto de dinheiro. Ainda é um tabu muito grande na maioria das famílias. Os pais não conversam com os filhos quanto ganham, não tem esse senso de educação financeira para começar ainda na fase infantil da criança. E aí você chega, cara, na fase, né, de faculdade, aprende uma série de coisas técnicas na faculdade, entra no mercado de trabalho e não sabe o que fazer com o dinheiro. E muitas das vezes as pessoas simplesmente gastam, consomem, não se preocupam com o futuro, com a aposentadoria. E esse é um pouco do contexto que eu trabalho no dia a dia, auxiliando as pessoas a se planejarem, a fazerem mais adequados seus investimentos e pensar um pouco mais no que elas querem para o seu futuro. Que pode ser uma viagem, pode ser a troca de um carro, a aquisição de uma casa, um ano sabático, às vezes a pessoa tem um sonho de viajar um tempo, seja no próprio Brasil ou seja fora do Brasil. Enfim, são muitos contextos aí, mas eu sou apaixonado por essas coisas que eu faço no dia a dia. Show. Cara, e um ponto que você falou, antes de a gente começar, que é massa, que é o seguinte, não se ensina, né, para as crianças, para as pessoas, o que é o dinheiro. Porque você não tem uma aula na escola, hoje estão colocando matéria de empreendedorismo na faculdade, colocando finanças pessoais na faculdade, mas não é algo que, assim, a pessoa sai de lá e fala, pronto, eu sei o que é o dinheiro. Porque muita gente não sabe o que é realmente o dinheiro e o que fazer com dinheiro. Porque você cresce de pequeno que é o seguinte, você tem que poupar dinheiro. Porque senão você não vai ser ninguém. Então o que as pessoas fazem? Elas juntam às vezes dinheiro, mas elas não sabem investir o dinheiro. E querendo ou não, a poupança com a inflação come o dinheiro das pessoas, porque elas não sabem aonde colocar o dinheiro, né? Aonde investir da forma correta, e aí depois elas ficam travadas. Fala um pouquinho, o que é o dinheiro na sua opinião e um pouquinho sobre o investimento dessa questão do dinheiro, porque, igual você falou, é muito comum as famílias ensinar, não, poupa o máximo de dinheiro que você puder para que você não passe desespero. Só que aí a pessoa não tem retorno do dinheiro, ela poupa, mas o dinheiro ele vai, querendo ou não, a inflação vai comendo ele com o tempo na poupança. O que é o dinheiro na sua opinião? Exatamente. E é engraçado, Gabriel, porque no início, quando você começa essa fase de investimentos, o retorno que você tem, ele é proporcionalmente muito pequeno, né? Às vezes você não consegue comprar um sanduíche, uma pizza com aquele dinheiro que você tem ali de retorno, mas aquilo é gradativo. Ela vai acontecendo naturalmente com o tempo. Daqui a pouco, às vezes, você consegue atingir um patamar de pagar uma pizza, às vezes de comprar uma passagem para fazer uma viagem para algum lugar que você gosta. Daqui a pouco é para comprar um carro novo. Então é um processo que leva tempo para acontecer. E a maioria das pessoas não tem a paciência necessária para aguardar isso acontecer. Poxa, mas me deu R$1 de dividendo, me deu R$10. Poxa, podia gastar esse dinheiro que seria muito melhor aproveitado com alguma coisa, sair, vou para uma balada, ou vou num restaurante. E não tem esse hábito de realmente poupar o dinheiro ao longo do tempo.
Então isso acaba prejudicando essa mentalidade. Isso realmente começa com uma série de situações. A gente, quando criança, não teve essa educação e isso vai levando ao longo da vida. Para mim, cara, o dinheiro é muito simples, na verdade. É simplesmente o meio necessário que a gente tem para comprar coisas. Massa. Claro que ele é fundamental para uma série de situações, mas é simplesmente um meio, assim como as criptomoedas. Eu acho que o grande problema que eu vejo hoje nas criptomoedas é que as pessoas especulam demais naquele produto, naquele né, bem, que não tem lastro, a moeda não tem lastro. Então você simplesmente deveria utilizar isso para comprar, pagar, guardar momentaneamente alguma coisa. Só que aí nas criptos hoje o pessoal deturpa um pouco essa situação, acha que pô, vai sair de R$1 para R$1 milhão. Então acho que simplesmente um meio para facilitar as coisas, as transações. O dinheiro ele é uma ferramenta, né, que facilita a sua vida comprando coisas ou abrindo portas para a sua necessidade que você precisa, né? Exato. Se você aprende que o dinheiro é uma ferramenta, você não se torna escravo do dinheiro, porque é o que acontece, a maioria das pessoas é isso. Elas não se tornam escravas do dinheiro. Como assim? Elas trabalham pelo dinheiro. Elas trabalham pelo dinheiro, não colocam o dinheiro para trabalhar para ela. E aí é onde gera o problema, porque elas vivem sempre naquele ciclo sem fim, correndo atrás do dinheiro, e o dinheiro nunca vem até ela. Exato. Tem até aquela brincadeira, né, que se fala das corridas dos ratos, né? Você trabalha de maneira constante para conseguir o dinheiro do mês, para gastar o dinheiro no próximo, e aí você trabalha mais um pouco, não curte a vida com a família, com os colegas, e você vive nesse ciclo sem fim. Exatamente por isso. As pessoas primeiro não investem no conhecimento próprio, né? Então elas não se capacitam, na maioria das vezes, para frente, para gerar às vezes mais dinheiro, só que trabalhando menos, para às vezes conseguir um trabalho um pouco melhor. Então, e aí vai virando um ciclo sem fim. E quanto mais a gente trabalha, mais as tecnologias evoluem, por exemplo, o próprio celular, né? Imagino que o pessoal que está nos assistindo deve viver um pouco desse problema. Cara, hoje o celular é uma extensão do trabalho. Exatamente. Você trabalha em tese 8 horas, né, na jornada diária, na média aí da população, mas você leva o celular para casa, o celular toca, o chefe liga, o cliente manda um recado e você 10 horas da noite, às vezes você vê trabalhando e não está aproveitando o momento, às vezes, com o filho, com a esposa, com os pais. Então a gente entra nessa rotina que é realmente muito louca. Cara, falando sobre a corrida dos ratos, eu uso um termo que eu criei, chama ciclo da ruína. É um pouco parecido, mas ele fala sobre a questão do seguinte: as pessoas elas vivem um ciclo que leva à ruína. Pequeno, você começa que é o seguinte: você tem que ir para a escola, tirar nota boa. Na escola, você fala, você tem que ir para a faculdade, tirar nota boa. Na faculdade, fala que você tem que arrumar um emprego bom. E aí depois fala, em tudo é ensinado que você tem que guardar dinheiro, porque as coisas são caras. Aí, o que acontece? As pessoas, elas criam um certo orgulho nessa jornada, que não precisa pedir ajuda a ninguém, que elas são autossuficientes, que elas podem fazer tudo. Aí o que acontece? Elas abrem um negócio, não pedem ajuda, e vão quebrando cabeça, às vezes o negócio começa a dar certo, mas a maioria das pessoas vive apagando incêndio nesse negócio, e às vezes o negócio até flui, e geralmente o negócio dá ruim. Sim. Aí a pessoa quebra. Aí ela vai e faz o seguinte: não deu certo esse, vamos pro próximo. E aí ela vai nesse processo sem pedir ajuda a ninguém. Porque as pessoas hoje elas têm aquele sentimento de autossuficiência. Não preciso de ajuda de ninguém não. Eu vou dar certo aqui e eu vou fazer dar certo. E aí isso vive um ciclo da ruína até o fim da vida. Pode ser que lá na frente ela acorda e fala, pô, vou buscar ajuda. Mas a maioria não busca. Então ela vive esse ciclo, que é o ciclo da ruína. Ela está sempre no ciclo que ela está sempre apagando incêndio na vida dela. Porque as pessoas que reagem a problema, elas vivem apagando incêndio. E elas não conseguem sair do lugar. Porque o certo é você antecipar os problemas, não reagir a eles. Sim. E a maioria das pessoas, elas vivem assim, apagando incêndio. E eu falo que é o ciclo da ruína, que é o que a maioria dos empresários, dos empreendedores hoje vive. E realmente é esse ciclo. Eu venho analisando, venho observando muito, eu venho lidando com muito empresário, e eu vi que a galera fica muito nesse ciclo. Eles começam o negócio, dá errado. Mas aí ele vira autodidata. Começa a estudar, vira. De vez de desembolsar um dinheiro para ter uma pessoa, ter um mentor, para poder orientar, dar uma direção melhor, não, ele tenta ir sozinho.
E nesse sozinho ele perde tempo, dinheiro e energia, que é os maiores bens que a gente tem hoje, né? O tempo hoje é a moeda mais valiosa, né? Que a gente pode falar. E é muito comum sobre isso. E vamos lá, me fala, quem é você? Porra, essa pergunta é difícil, hein, Gabriel? Essa pergunta a gente podia filosofar aqui uma série de coisas, mas, poxa, eu sou o Cássio, eu sou sócio da LA Investimentos, sou assessor de investimentos propriamente dito, né, que é a nossa profissão, mas eu faço mais uma série de coisas, cara. Eu sou apaixonado em agrofloresta, então desenvolvo em paralelo aí com o trabalho como assessor essa parte de produção, né, agrícola, com pecuária, com floresta. Eu acho que se a gente tiver uma produção sustentável, as pessoas terão na mesa uma comida mais saudável também. Então, eu faço um monte de coisa, na verdade, né? Sou educador financeiro, e aí no dia a dia a gente ajuda as pessoas. Como é que eu ganho dinheiro de fato? É trabalhando como assessor de investimento. O resto, na verdade, é para passar tempo mesmo, né? Gastar um pouco do dinheiro. E aí você comentou até uma questão interessante, cara, só para voltar um pouco nisso, mas muito cliente meu às vezes não sabe o que quer. Eu acho que essa é a pergunta mais difícil. Ele chega nas primeiras reuniões, poxa, o que eu quero fazer com esse dinheiro? O que eu quero fazer com esse investimento? Em 1 ano, em 2, em 5, em 10? E eu tento extrair isso o máximo possível, né? Exatamente para ver o que dá para a gente buscar de planejamento, de ações para a gente desenvolver isso. E aí, eu trazendo isso para quem eu sou, cara, eu quero em 10 anos, por exemplo, estar com a minha independência financeira atingida, que eu acho que isso é algo que a gente, ao atingir, a gente cria essa liberdade do nosso tempo, né? Que eu acho que é o bem mais precioso que a gente tem. Você pode escolher, às vezes, quem você vai atender, quais os horários você vai atender, quais são os sócios que às vezes você quer ter. Então, tudo isso te gera uma liberdade que é fantástica. Eu acho que isso aí, se as pessoas tivessem, seria o suprassumo da vida. Então, às vezes a gente trabalha e não consegue alcançar isso durante um bom período da vida, né? Eu acho que o que eu gostaria, inclusive, de atingir isso é em 10 anos, ter minha independência financeira. A gente está nesse processo. Como ser humano, a gente, óbvio, nunca está satisfeito, né? Ao atingir um determinado patamar, a gente, poxa, mas dá para ir um passinho a mais, dá para buscar algo mais. Às vezes abrir um novo negócio, né? Eu acho que isso é um grande desafio, mas eu sou da área de economia, então eu vejo isso no dia a dia muito latente, né? As pessoas ficam perdidas no que elas buscam. Então esse é o Cássio, em síntese, uma pessoa extremamente simples. No dia a dia a gente está de blazer, terno, aquela coisa toda mais pomposa um pouco, mas se vocês me verem no dia a dia descalço, de bermuda, de camiseta, eu acho que é uma simplicidade muito grande. Então, às vezes a gente, como você falou ali agora há pouco, a gente entra nesse ciclo de ruína para fazer algo que a gente não quer. Às vezes eu entro na faculdade para, sei lá, satisfazer a vontade dos pais. Poxa, às vezes quer fazer direito, ou quer fazer medicina, ou quer fazer educação física, mas às vezes a gente entra numa coisa que não é aquilo que a gente busca. Às vezes a gente tem o trabalho que não é o que a gente gostaria, então assim, a gente às vezes vive lá 10, 20, 30 anos da nossa vida em algo que não nos dá prazer. Às vezes com a pessoa, né, a gente casa com alguém que a gente às vezes não gosta, então simplesmente a coisa foi sendo levada e aconteceu naturalmente e a gente não se planeja para essas coisas. Então acho que as pessoas que estão nos assistindo aí podem até refletir um pouco disso. Poxa, será que você está fazendo aquilo que você realmente gostaria? E cara, eu sou um cara extremamente feliz nesse aspecto. Eu faço realmente o que eu gosto, sou apaixonado em ajudar as pessoas no dia a dia. E isso é impagável, não tem dinheiro que pague. Pode ser que às vezes um mês ou outro não entre o dinheiro que a gente gostaria que fosse suficiente ou adequado, cara, mas eu tô aqui todos os dias de manhã atendendo um cliente com um sorriso no rosto para realizar o desejo dele com o tempo, e para mim isso realmente não tem preço, cara, é um negócio extraordinário. Massa. Cara, um ponto, pegando um gancho que você falou, o Steve Jobs ele fala o seguinte: toda vez que você acordar de manhã, olha no espelho e se pergunta, você gostaria de fazer o que você está fazendo hoje por 2, 5 anos? Se não, não é aquilo que você está para fazer. E a maioria das pessoas, elas vivem felizes, porque elas não planejam.
Até me apresentar um pouco aqui, para a galera que não me conhece, me chamo Gabriel Bezerra, eu sou dono do Fórmula de Líderes e do podcast Disruptivo. Eu sou mentor e treinador de líderes, eu ajudo pessoas com produtividade, estratégia, gestão e disrupção, ter foco, a pegar e fazer acontecer. Meu negócio é mais a execução, pegar e fazer as pessoas saírem do papel, porque você falando o seguinte, muita gente tem as ideias, a galera não faz planejamento, e a galera que faz planejamento não executa. Às vezes fica tudo no papel, né? Cara, eu fico puto, porque é o seguinte, se você parar e olhar, já está chegando no final do ano. Você que está assistindo, quero que você pare e pensa. O que você fez esse ano na sua vida? A gente está em outubro, vai entrar em novembro. O que você fez da sua vida no ano de 2021? O que você executou? Se você parar agora e olhar, porque o que a galera faz, elas vivem o seguinte, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não olham o que ela tem que corrigir. O que você tem que parar de fazer? Foi o que mudou, assim, que estava fazendo acelerar meus resultados. Toda semana, você para e analisa o que eu fiz durante a semana. E ter o planejamento da sua semana, do seu mês, trimestral, semestral e anual. Porque aí você tem uma noção. Peraí, para onde que eu vou? O que eu estou fazendo? Eu estou chegando mais perto de onde eu desejo ou afastando? Porque o que acontece? As pessoas, elas... Vai chegar ano novo, isso é normal. As pessoas vão fazer 1001 plano. Da virada do ano, as pessoas fazem 1001 promessa. Ah, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Ah, esse ano eu vou investir, muita gente fala, eu vou investir meu dinheiro da forma certa esse ano, eu vou fazer não sei o que, beleza. Quando chega de fevereiro, as pessoas já desistiram da metade dos sonhos dela. Quando chega julho, a pessoa fala, pô, mas... Já não dá mais tempo, né? Não fiz nem 1%. Então, Exato. assim... Igual você falando, as pessoas, elas não fazem planejamento. E eu falei, cara, tá aí um ponto. E o que as pessoas, elas podem fazer? Já deixando aqui para vocês, anota o que eu vou falar. Senta todo domingo e planeja a sua semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Planeja. Porque quando você tem um planejamento, você sabe o que você vai fazer e diminui a chance de você ficar apagando incêndio. Sim. E planeja o mês e seu ano. Planeja. Imprime um calendário, eu tenho isso em casa, meu tá colado na parede. Eu tenho um calendário grandão lá, imprimi em A3, aonde eu vou riscando os dias, o dia vai passando, eu vou riscando, para mim ter noção de tempo, porque uma coisa que a galera não se liga é o seguinte, o tempo ele é limitado, ele não é infinito, e a galera acha que o tempo é infinito. Exato. Mas ele é finito. Então, quando elas acordam, elas chegam em julho, elas falam assim, poxa, mas eu não realizei nada que eu queria. Aí o que elas fazem? Sai no desespero, não, agora eu tenho que executar, não tenho que fazer isso, e aí querem fazer um ano em um dia. Aí elas dão crise de ansiedade, isso é muito comum, as pessoas elas dão crise de ansiedade, muitas entram em depressão, muitas ficam desesperadas, outras surtam, porque não fez tudo o que deveria fazer, e aí quer fazer um ano, em um dia ou em um mês. E é muito comum, porque eu já fiz assim, e eu já fui muito assim, não deixava a vida levar, que alguém te chama viciado de adrenalina, que é a pessoa que não faz as coisas, ele é o famoso procrastinador, mas ele não faz as coisas, quando vai ver que o tempo está limitado, ele fala, agora tem que fazer. É tipo o trabalho de escola, de faculdade. Você tem um mês para entregar o negócio. Uma noite antes, a pessoa fala, agora tem que fazer o trabalho. Aí ela vira a noite todinha para fazer o trabalho, para no outro dia entregar. Isso é trabalhar com performance, né, Gabriel? Quem trabalha realmente com performance se planeja bem, ele define todas as etapas do processo e executa isso de maneira gradativa, tudo no seu tempo. Isso não só para a vida, mas isso é muito reflexo nas próprias empresas, né? Eu acho que quem é empresário, quem é empreendedor, lida com esses desafios dia a dia. Cara, você quer realizar 50 objetivos, às vezes você não vai realizar 10% disso. Às vezes você realiza 3 objetivos, por exemplo, você tem 50 no ano. Às vezes você consegue realizar 2 dentro de um ano. Exato. E eu sempre falo, define quais são os principais. Define lá 5 prioridades, às vezes, para o ano, por exemplo. Se você realizar 5, você vai estar feliz por ter alcançado essas 5, não vai se frustrar. E nas empresas é da mesma maneira, define uma meta, um objetivo, o que você quer, se você é expandir faturamento, se é contratar mais pessoas, se é abrir uma nova unidade. Cara, define aquilo que realmente é prioridade e coloca aquilo para acontecer.
Ao invés de fazer lá 200 coisas, fazer 200 coisas mal feitas, às vezes não acabar nenhuma direito. Fazer nenhuma nem outra. Exatamente. E isso a gente se vê como pessoa, é natural do ser humano um pouco essa situação, mas a gente tem que buscar isso no dia a dia para a gente não se perder, né? Eu sou procrastinador, confesso para você que, em geral, poxa, mas dá para esperar mais uns 2, 3 dias para fazer isso? Então vou deixar para fazer depois. Mas às vezes depois acontece uma situação de emergência e você não consegue finalizar aquela anterior porque você precisa resolver aquela situação de emergência. Então a gente precisa se policiar em relação a isso, exatamente pelos inesperados que podem acontecer no dia a dia. Então são imprevistos, né? Às vezes na família, no próprio trabalho, com algum cliente que você atende. Então a gente precisa realmente pensar isso. E esse exemplo que você deu, desse checklist, né, de atividades, ele é fundamental. Poxa, coloca lá o que você vai fazer no dia, no final do dia você confere o que você realizou. Não deu tempo de realizar tudo? Ok, transfere para o dia seguinte, mas tente executar aquela tarefa que estava prevista para o dia anterior, porque senão você vai jogando isso só para frente, né? Vai rolando o problema, e aí quando você vê, está ao final do mês acumulado uma série de coisas que você não conseguiu finalizar. Então, realmente um baita de um exemplo. Eu vou dar uma sacada aqui para a galera que é o seguinte. Falando nisso, eu vou deixar o meu livro, o Manual Disruptivo, vou deixar o link abaixo desse vídeo aqui, do podcast, para você poder acessar, comprar e ver. Porque lá no livro eu falo sobre isso. Porque é o seguinte, o que vai fazer a diferença, galera, não é ter só as metas e objetivos, tacar isso na parede. Para ficar visual, né? O que o seu cérebro não vê, você esquece. Por exemplo, você tem um compromisso, você tem algo às vezes importante, mas não está visível, você esquece. Por que muita galera faz bagunça? Ela tem os sonhos dela, só que ela não coloca os sonhos dela visível. Então ela não está vendo, a vida passa, ela fala assim, por exemplo, o sonho dela é comprar, sei lá, um carro. Aí vai acontecendo tanto imprevisto no meio do jogo, que ela não está olhando para o objetivo dela certo. Chega no final, ela fala, pô, mas pior que eu não fiz foi nada. Eu não comprei nem meu carro, não juntei nem dinheiro, não fiz foi nada. Porque ela não está olhando para o objetivo. E uma coisa que eu aprendi a fazer é o seguinte, se eu preciso resolver algo, vou fazer o quê? Eu comprei um quadro gigantesco, assim, ele é 1,90, agora eu não lembro outra, é grandão. Coloquei na parede e coloquei tudo. Cara, ali eu fiz uma linha do tempo do que eu tenho que fazer até o final do ano. E ali eu coloco tudo mesmo ali. Eu vou pregando com alfinetezinho, comprei um alfinete, eu vou colocando os alfinetes, ali fica tudo visível de uma forma que eu veja. Então assim, se você quer realizar, você tem que não só definir metas, pegar tudo, tacar numa parede grande, isso tem que ser no seu quarto, você não vai deixar, né, visível, tipo as métricas da sua empresa, você vai botar lá que todo mundo veja, não faz sentido. Bota no seu quarto, bota no seu escritório, em algum lugar que as pessoas não vejam. No banheiro da sua sala de escritório, você coloca essas métricas lá, que é onde você está sempre vendo. Que aí você nunca se esquece que você precisa realizar e fazer aquilo acontecer. E no meu livro, no Manual Disruptivo, eu falo sobre isso. Você consegue ver os hábitos das pessoas de sucesso. Lá eu listei 8 hábitos das pessoas de sucesso, onde eu falo sobre isso. E a gente fala sobre estar vendo tudo ali, porque você precisa ver para onde você quer ir. Você falando dos seus clientes, a maioria não sabe para onde quer ir, porque eles não têm se definido e colar na parede. Cara, não tem como eu querer chegar em tal lugar se eu não estou vendo, se eu não sei para onde vai e o que eu quero. Quando eu tenho isso na parede, é muito claro para mim, você sabe para onde ir. E aí facilita que é o seguinte, você consegue dizer não para o que não faz parte do seu propósito. Sim. E o pessoal que está assistindo vai pensar, pô, mas o cara veio para falar às vezes de investimento e está falando umas coisas aí que nem imaginei que esse maluco ia falar. Mas o que mais atrapalha a vida do investidor é exatamente isso, é o efeito psicológico em cima disso. O fato de escolher lá um ou outro investimento, se é A ou é B, se é renda fixa ou renda variável, é um fato muito simples. Claro que tem lá suas peculiaridades, suas complexidades em cada um desses produtos, mas o que mais estraga esse processo é o psicológico, é os comportamentos que as pessoas têm no dia a dia. E esse efeito não dá para o assessor controlar. A gente até tenta auxiliar o cliente nesse processo, conversar um pouco mais, entender a rotina, o dia a dia, os problemas familiares que as pessoas estão enfrentando, para ajudar nessa trilha, nessa jornada, né? Mas talvez um dos maiores desafios das pessoas é exatamente isso. É tornar aquilo um hábito, aquilo que ela gostaria de realizar de maneira adequada,
e onde ela quer chegar. Porque sem isso, cara, não tem como. Às vezes você sentou comigo hoje, poxa, Cássio, eu quero ter X na minha conta daqui 2, 3 anos. Semana que vem, você, sei lá, você saiu daqui do escritório, viu uma série de outras coisas, semana que vem você mudou de opinião. Você quer fazer outra coisa. E aí todo aquele planejamento que a gente sentou, que sei lá, uma semana para fazer, você mudou ele do dia para a noite. Às vezes aconteceu um acidente, alguém teve uma doença, qualquer coisa a gente não se planeja para essas coisas. Então a gente é muito reativo, né? Como você mencionou mesmo. Mas se a gente planeja essas situações que eventualmente podem acontecer de maneira realmente adequada, cara, isso tem um efeito lá na frente gigantesco. Como você começou a empreender? Como que foi lá no início da sua jornada? Gabriel, eu nunca imaginei, quando criança, ser empreendedor, na verdade. Massa. Isso foi acontecendo. Meu primeiro emprego, na verdade, foi no setor público. E eu saí de lá horrorizado, na verdade. Eita. Não fazia o menor sentido. Me sentia mal ao ver as pessoas fazendo aquilo que elas faziam. Falei, poxa, eu não quero, já sei o que eu não quero então, trabalhar no setor público. E aí pedi demissão, passei uns 6 meses pensando o que eu ia fazer. E aí na época eu conheci um programa de empreendedorismo da Junior Achievement, cara, que mudou totalmente a minha visão. E aí eu comecei a entender o que era isso, a lidar, né, com aquele projeto, com aquele programa, com várias pessoas, colegas de escola. E aí eu falei, poxa, por que não ter o meu próprio negócio, né? Por que não começar a pensar nesse tipo de possibilidade? Foi ali que mudou um pouco essa visão, lá quando eu tinha 14, 15 anos praticamente. E aí eu já quebrei 4 vezes. É interessante a gente falar isso porque acho que a maioria dos empresários, né, que a gente tem aí de sucesso no Brasil já passou muito perrengue, né? Então, poxa, eu já tive loja de roupas, quebrei, já produzi eventos, quebrei com eventos. Então, já tive agência. Na agência eu não quebrei, mas cansei da rotina. Trabalhar praticamente 24 horas no dia, final de semana, longe da família, feriado. Enquanto você estava trabalhando, estava todo mundo descansando. E aí mudei um pouco a minha vida por conta disso. Fui estudar economia e, cara, a ideia não era trabalhar com investimentos, né, como assessor de investimento, mas a coisa foi naturalmente sendo puxada. E aí vim parar nesse mundo. Era sócio de um outro escritório até fundar o nosso aqui. E, cara, isso foi naturalmente acontecendo ao longo do tempo. E aí conheci a FAGE, né, que é a Federação das Associações dos Jovens Empresários e Empreendedores. E tive contato com várias pessoas, com diferentes negócios, desde restaurantes, agências de viagens. E aí você vai conhecendo um pouco mais da rotina de outras pessoas. Essa troca de informações é muito rica, né, para você ver quais são os erros que as outras pessoas cometeram também ao longo da vida. E você vai absorvendo um pouquinho desse conhecimento, né? Então eu espero não quebrar agora com essa parte dos investimentos. A gente tenta, óbvio, ter um controle muito grande sobre aquilo que a gente faz, inclusive com os clientes. Mas minha vida começou assim. Na verdade, eu nunca imaginei que seria empresário, mas aconteceu. E às vezes as pessoas se tornam empreendedores, né? Ao acaso mesmo. Às vezes elas viram uma oportunidade ali na sua frente, às vezes perdeu o emprego, foi demitida, ou encontrou um nicho, né, que, poxa, não tem ninguém fazendo aquilo, por que eu não faço? Então tem diferentes empreendedores aí com experiências fantásticas para a gente ter como exemplo no mundo inteiro, né? Não só aqui no Brasil, mas eu acho que aí quem está nos assistindo às vezes pensa, poxa, mas será que é a hora de empreender? Será que é a hora de abrir o próprio negócio? E não tem hora certa, né? Às vezes pode ser com 15 anos de idade, às vezes pode ser com 70. Tem um planejamento certo, né? Exato. Então, às vezes você não se planejou a princípio para esse movimento porque nunca achou que ia acontecer. Mas, poxa, não tem hora. Se você realmente está nos assistindo, se a sua hora ainda não chegou, se o seu momento não chegou, às vezes você vai abrir a primeira empresa e vai quebrar, vai abrir a segunda e vai quebrar de novo. Às vezes na terceira, quinta, 10ª tentativa, dá certo. Acho que não desistir no meio do caminho ele também é fundamental. Ter persistência. Então ter resiliência nisso tudo, a persistência ela é muito importante. É fundamental. Exato. Pessoal, se você quer começar a empreender ou se você já empreende,
Eu vou disponibilizar também meu e-book aqui, meu livro digital, sobre como começar o empreendedorismo. É o Manual Secreto do Empreendedor. Lá, a gente estava falando sobre planejamento, tudo. Cara, uma ferramenta que muda, assim, para quem empreende, pode ser para quem vai começar, para quem já começou, pequenas e grandes empresas, chama Canvas. É uma ferramenta que é onde você planeja o seu negócio, que eu vejo que a maioria dos empresários não usa isso. As pessoas, elas falam assim, eu vou abrir um negócio. Aí vira pro outro e fala, vamos? Não, a ideia é massa. Aí sai todo mundo na tora. Não, mas como que nós vamos fazer? Aí chega lá no meio do negócio, a galera fala, poxa, mas espera aí, eu tenho que gastar com isso, e agora? Aí começa a apagar incêndio. O Canvas, ele é uma ferramenta que facilita essa estruturação. Você vai pegar todas as ideias, você consegue ver melhor as possibilidades do negócio, colocar no papel, na ferramenta, que vai te dar uma visão maior para você poder pegar a sua ideia e transformar ela no modelo de negócio. Você precisa ter um modelo de negócio. Com o modelo de negócio certo, você faz o negócio certo. Então, esse manual Secreto do Empreendedor, ele é para isso. Ele é para direcionar as pessoas para o seguinte, cara, eu preciso estruturar meu negócio, porque tem vários pontos hoje para você começar que é fundamental. Por exemplo, uma das coisas assim que eu vejo, as pessoas elas não sabem se encaixar em categoria que elas encaixam. Por exemplo, eu vou ser um MEI, vou ser um pequeno empreendedor, vou ser um Eireli, vou ser uma sociedade anônima, capital aberto, não sei. As pessoas elas se perdem nisso. Eu falo porque foi o que eu passei já. Eu nunca fui de planejar, eu sempre tinha uma ideia, falar, cara, vamos executar, vamos. Vamos, beleza, vamos lá, toca. Mas chegar na metade do caminho, você tem que começar, o custo ficava muito alto. Aí você fala, cara, e agora? Como que eu vou fazer para não fazer essa ideia dar ruim? Aí lá ia. Aí você vira a noite sem dormir, você não tem tempo para nada, porque você vai tentar apagar o incêndio para corrigir o negócio. E com essa ferramenta, hoje, como eu vou fazer o negócio, eu boto no quadro, imprimo, e ali eu vou fazendo com post-it, eu vou escrevendo mesmo e desenhando as ideias. Faço um brainstorming, porque aí eu consigo ter uma visão maior do projeto e saber o que eu vou precisar. E aí eu faço o levantamento. Então, ter as ferramentas certas é extremamente importante. Então, você que está assistindo aí, quer entender melhor, clica no link que vai estar abaixo desse vídeo aqui do Manual Secreto, você vai ter acesso ao e-book. Eu particularmente, Gabriel, inclusive gosto muito aí do Canvas. E uma caixinha que eu acho que é fundamental é de pessoas, né? Quais são as pessoas que estão envolvidas no processo, né? Que pode ser às vezes seu sócio ou sócios, dependendo do negócio. O investidor que às vezes está aportando algum recurso, né? Que pode ser às vezes um investidor anjo ou o próprio banco, né? Uma instituição. Os clientes que você gostaria de ter, fornecedor. Cara, isso tudo precisa estar muito bem amarrado, né? Muito claro para todo mundo. Exatamente. Às vezes a gente, né, nessa ânsia de querer fazer o negócio acontecer, traz pessoas, né, desde funcionários a sócios, e não deixa tão claro as regras do jogo, né? Então você às vezes passa despercebido, batido e não assina um contrato, exatamente como é que aquilo vai funcionar, qual é o percentual de cada um, qual é o papel de cada um, e aí passa-se o tempo, daqui a pouco você leva um processo judicial, às vezes um sócio que saiu, que ficou insatisfeito, ou um funcionário. Então tem uma série de coisas que às vezes a gente passa despercebido nesse processo todo. Eu acho que o Canvas traz muito essa visualização de pontos importantes para a gente se atentar, né? Então eu diria até que dentro desse processo, por exemplo, os mentores, eles são pessoas que podem nos ajudar muito, né? Que são pessoas que já tiveram experiências nos seus segmentos. E é bacana você ter essa possibilidade de trazer uma pessoa que às vezes abre as portas e troca uma ideia, poxa, isso aqui eu acho que talvez fosse melhor sendo feito dessa maneira ou dessa outra forma. Então, se conectar com boas pessoas, eu acho que ela é fundamental. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas será que no meu segmento eu consigo encontrar alguma pessoa que é relevante, que toparia fazer esse processo? Cara, existe. A gente só precisa identificar qual é a maneira que a gente vai abordar essa pessoa. Poxa, não precisa chegar, sei lá, no Abílio Diniz. Será que o Abílio vai te ajudar aí no segmento dele, por exemplo? Às vezes tem alguma forma de chegar no Abílio. Então, o que você vai utilizar de instrumento, de ferramenta, às vezes, para abordar o Abílio e sentar, às vezes, 1 hora, 2 horas com o Abílio, trocar ali uma experiência. Então, existem diferentes maneiras para a gente fazer isso. Eu acho que, cara, se a gente atenta-se para isso, a gente consegue chegar muito longe. Eu vi uma história aqui do Geraldo Rufino. Cara, assim, é de arrepiar.
Vou encurtar ela aqui, mas resumindo, tinha um morador de rua que morava do outro lado e o cara ia lá todo dia pedir água, lá no... Ele conta isso, ele falando, o cara ia lá todo dia pedir água. Ficava estressado, né? O morador de rua, o cara fedendo muito. E aí ele ficava puta, que incomodava ele, né? Questão do orgulho. E aí ele pegou e falou pro cara, não, espera aí. O cara ficou esperando lá, que o cara não entrava na empresa dele. De jeito nenhum pra pegar água. Aí ele foi lá conversar com o cara. Não, mas por que você entra? Ele falou, não, sim, eu tô muito sujo. Eu posso escandalizar seus clientes pela minha situação. Eu não vou entrar na sua empresa, eu espero aqui. E beleza. Aí eles foram arrumar lá e o pessoal esqueceu dele. E aí ele falou, e viu o cara sentado lá com um garrafãozinho, esperando para pegar água. O cara ficou lá certinho. Ele foi lá, pegou a água com o cara. E aí avisou os funcionários, a próxima vez que esse cara vir aqui, eu quero que vocês me chamem, eu vou pegar água para ele. E começou a conversar com esse cara todo dia. E esse cara, ele ganhou uma mentoria de graça de um cara que ele achou que não era ninguém. E aí conversa vai, conversa vem. E ele falando pro cara que ele dava emprego pro cara e tudo. E chamou ele para tomar um café, pediu um abraço para ele não quis. Beleza, o dia passou, do nada esse cara chega, arrumado, com a malas feita, e ele pega e faz o seguinte, e fala assim, não, vem aqui pagar o seu café, lembra? Aí ele, mas como assim? Não, vendi minha casinha. Ele tinha uma casinha lá, que morava na rua, mas ele tinha uma casinha lá. Eu não, vendi minha casinha, vendi todas as minhas coisas, eu vou voltar para minha mãe. Ele tinha família. E aí ele tomou um café com o Geraldo, comeu, deu um abraço e foi embora. E o Geraldo ficou, tipo, sem saber. E um certo dia ele estava negociando com a mineração, que ele queria comprar uns caminhão. E a galera estava negando a compra lá do jeito que ele queria fazer a negociação. E quem era o cara que era engenheiro do negócio lá? Era esse mendigo. O mendigo era um engenheiro formado, muito competente, que teve uma decepção amorosa com a mulher e jogou tudo pro ar e foi morar na rua. Só que conversando com o Geraldo, ele acordou e falou, cara, eu vou voltar pra vida. Nas conversas que ele tinha todo dia com o Geraldo. E esse mendigo foi o cara que autorizou a compra do caminhão. Ele se tornou o diretor da mineração. E só mandou falar assim pro Geraldo. Lembra daquele cara que você conversava todo dia? Então, um mendigo, que não era nada, deu mentoria para ele e depois facilitou a vida dele. Porque o cara que não era ninguém, era alguém que passou por algum problema. E depois ele facilitou a vida do Geraldo, porque ele autorizou a compra. Porque falou assim, esse cara pode autorizar por mim. E ele assinou que o cara vai pagar. É uma história fantástica, né, Gabriel? É o mais louco aqui é o seguinte, o que é a diferença? O que é assim, a sabedoria que você pega da história, o aprendizado? O orgulho. É vencer o orgulho. Porque o que impede a gente de avançar e de pedir ajuda chama o orgulho. Por que eu vou conversar com fulano? Que pessoa tal vai me trazer de aprendizado? Porque às vezes a gente fica focado assim, ah, não, preciso do cara mais top da galáxia para pegar o aprendizado. Eu preciso do player mais top do mercado, que o cara vai mudar a minha vida. Mas às vezes o cara, o empresário pequeno ali, ele pode te dar uma chave que pode mudar tudo. E a gente, quando é jovem, quer fazer tudo na correria, né? A gente quer dar 2, 3 passos na frente, às vezes a gente não está pronto, preparado para aquilo, né? E às vezes a gente ignora os conselhos dos mais velhos, né? Às vezes os pais, os avós, exatamente por achar que é possível fazer aquilo e meter o louco e ir lá e fazer, né? E às vezes não dá certo. Então, às vezes a gente ignora esses sinais que a gente recebe de diferentes pessoas, né? Como o Geraldo, nesse caso aí do mendigo. Cara, quantas vezes a gente ignora as pessoas à nossa volta, né? Seja um colega de trabalho, às vezes a faxineira, né? A pessoa que auxilia na limpeza ali da sua empresa, às vezes um vendedor, né, de uma loja. Cara, a gente pode aprender de tantas formas. Muitas das vezes a gente simplesmente, por conta da rotina no dia a dia ser tão corrida, a gente ignora esses sinais à nossa volta. Mas se a gente realmente olhar com atenção, cara, dá para aprender muita coisa no dia a dia. E isso vai nos ajudar também para o resto da vida. Cara, o que eu aprendi assim com os bilionários,
tipo Bill Gates, eles falam que é o seguinte, esses caras, eles não são os que mais falam, eles são os que mais escutam na mesa. Porque a sabedoria, ela não está no falar, está no ouvir. Porque o que esses caras fazem é o seguinte, escuta o que a pessoa tem para falar. Às vezes, você olha para a pessoa e você fala assim, poxa, essa pessoa não tem nada para me passar. Mas tira seu orgulho, esvazia o seu copo e presta atenção o que essa pessoa tem para falar. Às vezes a pessoa te dá uma palavra que muda tudo, um insight. Quantas vezes eu já sentei com pessoas, eu sempre ando com pessoas mais velhas, e eu sento e escuto. Nem tudo você pode levar para você. Por exemplo, que é a próxima pergunta, né? Se você já ouviu falar que não ia dar certo, que esse negócio não era para você. Porque muitas pessoas, elas também vão falar sempre o seguinte, você não vai dar certo nisso. Muitas pessoas, você tem que pesar na balança, saber que se essa pessoa está falando, realmente está agregando para você, ou se aquilo ali não está agregando. E uma forma de pesar na balança é você ver o que você vai fazer é lícito. Alguém teve resultado de verdade nesse negócio? Quem é essa pessoa? Se aquilo lá realmente você vê que vale a pena, e as pessoas falam que não dá certo, vai, faça. Mas olhar, por exemplo, mãe tem uma pegada que ela vê muito a questão de amizade. Meu filho, tal pessoa não é bom pra você. E a gente com a cabeça assim acelerada, mãe, não dá nada não. E a gente vai e não escuta. Aí chega lá na frente e se decepciona com a amizade. Aí a mãe chega e fala, não falei, meu filho. Então, a gente no meio da jornada, eu falo eu mesmo, por imaturidade, às vezes a gente quer abraçar o mundo, quer fazer um negócio na correria louca e não escuta esses pequenos conselhos. Cara, e é pesquisa de Harvard. Por exemplo, a mãe fala, filho, me diz com quem antes que eu direi quem tu és. Cara, hoje a gente é pesquisa científica isso. Você é as 5 pessoas que você mais convive. Ela influencia se você é rico ou pobre, se você tem sucesso ou não. Louco. E aí você pega e fala assim, poxa, as mães fizeram faculdade? Muitas nem estudam, tem. Exato. E elas têm umas ideias. Hoje eu fico parando, prestando atenção no que minha avó, meu pai e minha mãe falam. Fico, meu Deus. Tipo, eu escuto coisas deles que falam, não fizeram faculdade, não tem esse estudo todo. E eles falam coisa que eu estudando hoje, lendo artigo científico, eu vejo as pesquisas e eu falo, cara, pior que tem sentido essas coisas. E Deus dá sabedoria para eles. Então, você que está assistindo, fique atento a esses pequenos detalhes, porque isso aí faz total diferença. Mas saiba pesar na balança e separar o que é para agregar e o que é para te desmotivar. Porque tem coisa que realmente vai agregar, vai abrir seus olhos e vai te alertar. E tem coisa que vai te derrubar. E, vamos lá, você já ouviu falar que não ia dar certo, que esse negócio não é para você? Isso é muito comum, né, Gabriel? Eu escuto isso constantemente, na verdade, de diferentes pessoas. Não só dentro de casa, mas fora de casa também. Mas a grande diferença se vai dar certo ou não é como você vai fazer. Isso. São etapas. Se você queimá-las no meio do caminho, muito possivelmente vai dar errado. Mas se você fizer isso de maneira adequada, se envolver com pessoas que podem te auxiliar nisso, é como você comentou, às vezes a gente quer fazer e não pede ajuda, né? O orgulho não deixa a gente sentar, fazer uma ligação, pedir um auxílio que às vezes pode ser simples, né, no primeiro olhar, mas é complexo quando você vai colocar isso em prática. Então, poxa, se eu quero fazer aquilo, não sei como fazer isso de maneira adequada, por que não? E observar uma empresa que já faz, uma pessoa de referência, ligar e pedir realmente uma ajuda naquilo, eu acho que, poxa, você já encurta um pouco desse processo. E realmente é como você disse, às vezes a pessoa é negativista demais, às vezes te fala isso para te ferir, às vezes até sem querer, na verdade, né? Às vezes não é que a pessoa tá com intenção de te deixar para baixo, mas é porque ela tá enraizada naquela situação dela também, e sem querer ela te fala esse tipo de coisa. Mas óbvio que a gente precisa ter atenção, porque às vezes se a pessoa sempre fala que não vai dar certo, às vezes não é a pessoa que você deveria estar andando, não é a pessoa que você deveria conviver. Às vezes você muda um pouco aí seus hábitos, começa a conviver com outras pessoas que te incentivam, que te mostram o caminho, que te dá uma visão diferente. Olha, mas se você fizer de uma outra forma, será que não pode dar melhor? Então eu acho que isso tudo pode nos ajudar.
E, cara, ignorar isso completamente também não dá, né? Eu acho que realmente é o grande ponto. É comum, né? Muitos empresários, empreendedores, eles falam, cara, eu escuto muito que não vai dar certo. O que eu peguei pra mim e aprendi? Eu olho se essa pessoa construiu algo relacionado ao que eu quero. Ela tem sucesso no que eu quero, ela entende do que eu quero, que é muito que assim, tem que pesar na balança isso, eu olho muito isso. Se a pessoa realmente ela tem sucesso no que eu quero, ela já fez, ela entende, ela conhece o mercado, ela fez por onde? Não. Se ela não tem, por que eu vou ouvir? Sim, e às vezes ela não se dedicou de maneira suficiente, né? Poxa, ao invés de trabalhar 8, por que não trabalhar 12, 14, 16 horas para fazer aquilo acontecer? E aí outro ponto também que a galera pensa que é o seguinte, cara, eu vou trabalhar pouco e vou ficar rico. Cara, eu vi o Flávio Augusto esses dias falando, ele falou, cara, eu trabalho 12 horas por dia sendo um bilionário. Aí eu fiquei, mano, eu fui fazer o cálculo das minhas horas trabalhadas, eu falei, cara, eu tô trabalhando pouco. Exatamente. Porque o cara é bilionário e trabalha 12 horas por dia. Essa galera trabalha mais de 12 horas por dia. Porque estudar, no caso deles, é trabalho também. Se especializar é trabalho. Então, coloca tudo ali, né? E a maioria da galera, elas querem mais descansar, curtir, do que trabalhar. E o ponto que a gente estava falando que é o seguinte, as pessoas elas têm que pedir ajuda. Por exemplo, eu não entendo de investimento. Se eu não entendo de investimento, eu ligo, Cássio, seguinte, eu estou querendo investir em tal coisa. É viável? É pedir ajuda. Não custa nada. Fazer uma ligação, mandar uma mensagem, perguntar. E o que a galera faz é isso. Elas não estão nem aí, tipo, não pergunta. Aí vai, faz o investimento errado, faz o aporte, né, errado. Aí chega lá na frente, olha para trás e fala, poxa, peraí, o que eu fiz de errado? Se eu tivesse perguntado, pedido ajuda, não teria sido mais fácil? Exato. E isso é muito comum, Gabriel. Eu já ajudei tanta gente que nem é meu cliente no escritório. Cara, mas às vezes é necessário, sabe? Parar um pouquinho, dar uma ajuda, dar a mão para a pessoa. Porque você sabe que às vezes ela vai cometer o erro de fato. Mas como é que você vai falar isso? Tem todo um jeito para contextualizar a situação. Então, realmente tem inúmeras formas que a gente pode auxiliar e a gente precisa parar para prestar atenção nesse processo inteiro. Quais foram os seus maiores desafios quando começou a empreender? Cara, eu tenho um problema seríssimo de foco. Foco que eu falo assim, de concentração. Eu tenho um problema sério quanto a isso. Às vezes começa a fazer uma coisa, daqui meia hora começa a fazer outra e meia hora depois você passa para a terceira atividade que você deveria, né, voltar da primeira, finalizar a primeira. Eu acho que esse é o grande desafio que eu tenho no dia a dia e é o que sempre me atrapalhou desde o início, na verdade. Isso desde a escola, na verdade, né? Devia estar estudando um conteúdo, aí você atropela o caminho ali inteiro e aí começa a fazer outra coisa. Eu acho que esse é um grande desafio. Mas para empreender também, você às vezes precisa de recurso, né? E às vezes você quer fazer um negócio e não está pronto, não tem dinheiro suficiente para aquilo. Isso me atrapalhou um pouco lá atrás. Às vezes eu queria fazer algumas coisas e o dinheiro era curto, né? Não dava para fazer tudo que você queria. Mas o próprio Emerson, né, aí da FAD, fala que antes feito, né, mesmo que mal feito, é melhor do que não feito. Então, cara, começa a fazer do jeito que dá, adaptando, uma hora dá certo. Mas os grandes desafios que eu tive lá atrás, uma era a concentração e a outra era a falta de recursos. Eu acho que para a maioria dos empreendedores que estão começando, isso deve ser uma realidade muito forte. Cara, e aí tem N formas de se resolver isso. Você pode pedir ajuda para alguém, para os pais, né? O funding do pai às vezes pode ser um grande diferencial nesse processo. Você pode arrumar um investidor anjo, né? Um pouco mais profissional nessa situação como um todo. Você pode tomar um empréstimo no banco, pode usar o cartão de crédito às vezes para financiar alguma coisa. Tem N situações diferentes para você fazer essas coisas. Só que nunca se endividar demais, porque isso vira uma bola de neve tão grande. Cara, como é que você paga um cartão de crédito com os juros no Brasil é mais de 450% ao ano, se você deixa isso acumular? Chega um ponto que é impagável. Aí você vai dar calote no banco, vai ficar com o nome negativado, aí você não consegue ter acesso a crédito de novo. Às vezes, determinado fornecedor não compra de você porque você está com o nome no Serasa.
Então, cara, tem Você N tem que entender de diferenças. jogada para poder saber negociar com o banco. É, exatamente. Mas esses eu acho que são os dois desafios que eu tive lá atrás quando eu comecei. Galera, mais um ponto aqui que ele falou que é extremamente importante. O seguinte, é sobre a questão de investimento. Dentro do manual lá, o Segredo do Empreendedor, o Canvas, voltando ao Canvas, e o plano de negócio. Cara, a forma de conseguir dinheiro. Monta o seu Canvas. Você está aqui assistindo e fala assim, cara, eu quero começar um negócio, eu não sei para onde ir. Dentro do manual lá, vem um kit de ferramentas que eu entrego junto em A4 que você imprime. E um deles é o Canvas. Você tem que fazer o seu plano de negócio. Porque o que a maioria da galera fala é o seguinte, cara, eu quero dinheiro para investir no meu negócio. Mas que negócio? Sim. Não adianta eu chegar para um investidor anjo, ou para quem seja, o cara que tem dinheiro para investir no negócio, ou até pai, tio, precisa de alguém ali que está ao redor. Eles precisam ver algo concreto. A galera chega e fala assim, não, eu vou arrumar o dinheiro para investir em tal coisa. Mas, cara, cadê teu plano de negócio? Cadê teu Canvas? Qual que é a tua estrutura? Ou o MVP que a gente fala, né, de startup, um produto viável. Cadê o início ali do negócio? A galera não tem esse início do negócio. A galera só quer o dinheiro. Cara, faz teu Canvas. Depois que você fizer seu Canvas, detalha isso, faz um plano de negócio, estrutura, como que vai ser, quanto você precisa investir, quanto você vai gastar de equipamento, como que vai ser o operacional, vê aluguel, faz toda a estrutura. Então, se você tiver com um plano de negócio viável, chega com alguém que tem mais experiência, conversa, fala, cara, senta aqui, analisa para mim, vê se está legal, a pessoa vai falar. Ou você pode procurar o Sebrae, cara, no Sebrae eles olham isso para você até de graça, se você for lá no Sebrae conversar. Eles analisam o seu plano de negócio lá e te dá a ideia se aquilo é viável ou não para você conseguir aporte. Montou, estruturou tudo, começa. Não preocupa com a grana não, começa a executar seu processo. Porque no momento que você começar a executar, na hora que você chegar para um cara que tem um investidor, o cara vai aportar o dinheiro. Por quê? Primeiro ponto que o cara olha, ele olha o plano de negócio, olha, mas o ponto mais importante, a sua dedicação e o seu esforço. Então a primeira coisa que o cara olha é o seguinte, esse cara vai fazer? Realmente? Aí depois que o cara vê que você tem dedicação e esforço, aí o cara vai fazer o seguinte, ele vai pegar e vai falar o seguinte, agora deixa eu ver seu plano de negócio e deixa eu ver o Canvas, deixa eu ver toda a sua estrutura. Porque aí ele vai ver o seu projeto, na visão dele, se é viável. Se for viável, ele vai aportar o dinheiro na hora para você poder investir e fazer o negócio acontecer. Mas primeiro você tem que ser a pessoa certa. E é começando a executar. Tem uma ideia, coloca no papel e começa a fazer o projeto, porque quando o projeto está acontecendo, você vai corrigindo aquele plano de negócio, você vai lapidando ele, porque na teoria ali é lindo fazer o plano de negócio. Nossa, eu vou fazer isso aqui, só que aí tem inflação, aí o dólar sobe, o dólar cai, aí acontece um boom, aí muda a bolsa, o dólar vai lá em cima, os equipamentos já mudam de preço, às vezes o equipamento era 1.000, vai para 2.000, e o negócio fica louco. E aí você só vai conseguir ver isso quando você começa a executar. Quando você fica na teoria, você não vê esses detalhes, esses pontos. Então, começa, executa e vai para a prática. Cara, e Gabriel, isso é um negócio tão interessante, porque crédito não é um problema só dos pequenos. Toda empresa precisa de crédito, até as grandes empresas. E aqui no BTG a gente recebe cliente de diferentes portes. Mas a boleta mínima de crédito é 30 milhões. E mesmo assim esses caras chegam despreparados. Quantos empresários eu já sentei que não fazem a contabilidade de maneira adequada? Ou não tem uma auditoria da empresa? Você vai mudando de patamar, e quanto maior é o ticket que você precisa de crédito, mais informações você precisa ter das empresas. E ter uma contabilidade bem feita, uma auditoria implantada na empresa, com um bom auditor, ela é fundamental para isso. Exatamente. E às vezes o empresário tenta burlar algumas coisas, né, no próprio balanço da empresa, nas demonstrações, para pagar menos imposto. E eu acho que esse é um dos maiores erros que a gente comete. Poxa, eu vou dar uma maquiada aqui para pagar menos, ou para não pagar, né? Às vezes tem prejuízo de maneira proposital para não ter que pagar imposto. E eu acho que, quem está assistindo, cara, não cometam esses erros. Porque o banco consegue visualizar. Você pega 2, 3 balanços, você vai, né, olhando isso de maneira gradativa, você percebe o que o empresário está fazendo. Às vezes você não consegue pegar num nível de detalhe tão grande, mas te liga um alerta.
E isso te impede de alcançar algumas coisas no mercado que, se você fizesse de maneira adequada, você teria acesso. Poxa, às vezes você está começando a empresa agora, tem um sonho de fazer o IPO um dia na bolsa, começa a fazer essa coisa de maneira correta. Não dá maquiada no balanço, não. Declara tudo, paga todos os impostos. Ainda que a gente às vezes não concorde com o governo, né, faça os melhores usos do nosso recurso de impostos, mas, cara, mantenha ali tudo certinho, porque isso vai fazer uma grande diferença na bancabilidade lá na frente. A gente só muda o proporcional do quanto é a boleta de crédito, né? Para quem está começando é uma boleta menor, com uma grande empresa vai ser uma boleta grande, mas os problemas estão nas duas situações, só que com proporções diferentes. Cara, isso é fundamental. Se você está começando, ou se você já começou, estrutura seu negócio. Se for preciso, para uns dias, senta e analisa. É extremamente importante. A galera, ela não olha essa estrutura do negócio e fala, e só vai, né? Só que o negócio, assim, vai dando um BO lá na frente. Lá na frente, ela vai sentir impacto. Então, se tem como você começar certo, ou se ainda se vê que dá para corrigir o seu negócio, volta, cara, reorganiza, estrutura, faz do jeito certo. Porque se você começa do jeito certo, ele vai dar certo lá. Se você começa errado, e depois vai tentando corrigir, dá para corrigir. Mas se você continuar errado, lá na frente a conta vai chegar. Sim. E na hora que a conta chegar, aí às vezes dá ruim. E tudo que você construiu desmorona. Aí é o famoso castelo construído na areia. Às vezes esse rastro que a gente deixa, né? Às vezes se você cresce enganando as pessoas, sócios, funcionários, governo, cara, você tem um rastro, né? Para trás, manchado. Você até consegue crescer às vezes, mas quanto tempo? É como você acabou de falar, às vezes um dia desmorona, né? E, cara, é ruim. Cair pequeno é uma coisa, cair grande é uma proporção que às vezes não tem volta nunca mais. Então, ter essa atenção realmente em como fazer as coisas e com as pessoas principalmente, ela faz uma grande diferença. Demais. No início, você teve apoio ou incentivo de alguém? Cara, alguns amigos. Eu acho que os amigos que eu tenho, inclusive aí, vocês que estão nos assistindo, meus amigos de coração, cara, total diferença no dia a dia. Acho que se não fossem essas pessoas, dificilmente eu teria chegado onde eu cheguei. Claro que no meio do caminho eu confiei em muita gente que, né, me passou a perna, me enganou, não cumpriu alguns contratos, mas essas boas pessoas que tiveram comigo nessa jornada fizeram total diferença. Massa. Qual foi o momento mais disruptivo da sua vida que você teve que romper com o processo que está vivendo para poder ir além e mudar a sua história de vida? Como assim, Gabriel? Todo empresário, cara, toda pessoa que empreende, né, que faz o negócio acontecer, chega um certo momento na vida dela que ela vai ter que tomar uma decisão, aquela decisão de ruptura, que ela tem que ir além. Ela vai ter que fazer algo para ela virar. Por exemplo, você fazer IPO na bolsa, o cara tem que ser disruptivo, cara, para chegar a isso. Que não é qualquer empresa que chega. Para você abrir capital aberto na bolsa, dependendo do que você for fazer do seu negócio, para você crescer ele mais, às vezes você vai ter que tomar decisões disruptivas, ou até na vida mesmo, né? Porque o trabalho, querendo ou não, ele está muito ligado a quem você é, né? A sua vida. Porque seu trabalho é você, porque se você sair, o trabalho desmorona, mas praticamente assim. Então, às vezes na vida você vai ter que tomar decisões, que aquelas decisões elas vão ter que ser extremamente disruptivas, que aquelas decisões você fala assim, cara, essa decisão ou ela vai colocar tudo a perder, ou ela pode mudar o jogo, pode mudar a história. Sim. Então, qual foi o momento da sua vida que você teve que tomar uma decisão disruptiva, né? Que você teve que ser disruptivo? Cara, isso aconteceu 2 vezes comigo e tem uma pessoa extremamente marcante nisso, que é a ex-presidente Dilma. Em 2014 eu quebrei a 3ª vez na eleição da Dilma, fazendo investimento na bolsa. Cara, naquele momento assim eu falei, o que eu fiz de errado nos últimos 2 anos? Que foram 2 anos com um nível de acerto na bolsa muito grande. E aí comecei a operar no mercado de opções, não me atentei para a eleição presidencial que teria em 2014, cometi alguns erros, quebrei de novo. E depois teve o impeachment da Dilma, né? E foi quando eu quebrei a 4ª e última vez. E eu espero que não quebre de novo.
Então, vocês imaginem o tanto que eu, né, tenho aí como a pessoa marcante na minha jornada, e eu acho que eu considero esses dois momentos como disruptivo exatamente por isso. Eu não trabalhava, né, no mercado de investimento ainda, e quando teve o impeachment da Dilma, eu estava com um processo de pesquisa para o Ministério da Cultura, que ainda ia levar quase um ano para ser finalizado, e quando o Temer assume, por exemplo, o Ministério da Cultura deixa de existir. E eu falei, poxa, eu vou fazer o que da vida agora? Então, eu já vinha fazendo investimentos na Bolsa, já tinha na época eu já fazia economia, já tinha um clube de investimento criado com alguns amigos na faculdade, que é inclusive o primeiro clube de investimento dentro de uma federal no país. E aí, pô, por que não trabalhar de fato profissionalmente no mercado financeiro, né? Então, o escritório que fazia assessoria do nosso clube, pô, cara, você não está fazendo nada agora, né? Já que você perdeu o contrato que você teria, que foi extinto, você já pensou em trabalhar no mercado financeiro? Quer vir trabalhar com a gente? Você já tem aí alguns anos de experiência, tem o próprio clube, você não quer agora começar a trabalhar com a gente, começar a atender uns clientes que a gente precisa aqui? Eu falei, poxa, por isso que eu lá no início falei que eu nunca planejei trabalhar no mercado de investimentos, exatamente por isso, porque a coisa aconteceu naturalmente. Eu vim de um outro setor, da área de comunicação e marketing e de pesquisas, que não tinha a ver com o que eu faço hoje. Mas eu considero esses dois momentos bastante disruptivos na minha vida exatamente por isso. Quando eu quebro em 2014, eu resolvo fazer economia, isso levou-se ao clube, e quando teve o impeachment da Dilma, essa mudança total de rotina de trabalho. Então, foram realmente dois momentos muito marcantes aí para mim, nesses últimos 10 anos, vamos dizer assim. Massa. Cara, você faz planejamento do seu negócio, né? A gente estava falando. Se sim, o quão é importante para você? Porque a gente falou muito sobre planejamento, né? Sim. E qual que é a importância hoje de você ter planejamento tanto na sua vida pessoal e tanto para o seu negócio hoje? Total diferença. Cara, eu tenho planejado praticamente o que eu vou fazer até o final do ano que vem. Poxa, semana que vem tem viagem, daqui 15 dias tem evento, dezembro tem viagem a negócio de novo, em fevereiro eu me mudo para Sinop, que eu estou no meio desse processo de mudança de cidade. E às vezes quem está aí pensando também em empreender, às vezes pensa que tem algumas dificuldades, às vezes você não está no local certo também, sabe? Então a gente está agora no processo de expansão do escritório, a gente abre o escritório em Rio Verde agora em novembro, Uberaba em dezembro, e o próximo passo é Sinop para 2022. Cara, se a gente não se planeja para essas coisas acontecerem, qual que é o custo disso no nosso dia a dia? Será que vai ter viabilidade? Aí eu volto de novo, quais são as pessoas envolvidas nesse processo todo, né? Porque sozinho às vezes você não consegue implantar e nem dar continuidade num escritório numa outra cidade que às vezes você não conhece tão bem assim. É um mercado novo, um mercado diferente, com pessoas com hábitos totalmente diferentes. Cultura diferente. E cultura diferente. Às vezes uma pessoa que você aborda, a gente está em Goiânia hoje, né? Uma pessoa que você conversa em Goiânia é totalmente diferente de uma pessoa que você vai conversar numa cidade do interior, por exemplo, e numa cidade como Sinop, que é movida pelo agro. Então tem uma grande diferença de conversar com essas pessoas, e aí o pessoal do mercado de investimento brinca aí da Faria Lima lá em São Paulo. Cara, as pessoas nesses dois extremos não conseguem conversar. O cara que está dentro do ar-condicionado na Faria Lima não conversa com o produtor que está em Sinop, por exemplo. É uma barreira de comunicação gigantesca. Então eu tenho planejado assim, de maneira mais detalhada até final de 2022. Mas de maneira macro, os próximos 5 anos. O que eu quero fazer em 3, 4, 5 anos. Então eu diria que se a gente não tivesse um bom planejamento na vida pessoal, na própria empresa, cara, a gente se perderia fácil no meio desse processo inteiro. O massa é que é o seguinte, cara, o planejamento, querendo ou não, ele te dá uma certa liberdade. Porque quando você sabe o que você tem que executar, o que fazer, você fica meio... Cara, eu não sei você, mas eu sinto aquela sensação de alívio, de paz. Porque você fala, cara, eu sei os passos que eu tenho que dar. Você diminui a questão do cortisol, que é do estresse. E aí você fica mais tranquilo, eu sinto mais em paz, a ansiedade baixa, tudo baixa, você fica muito mais tranquilo, porque eu tenho aquela sensação de liberdade, fala, pô, eu sei que eu tenho que executar, eu sei o que eu tenho que fazer. Quando eu levanto da cama, eu já sei o que eu tenho que fazer, não é tipo, eu levanto da cama e falo, meu Deus, peraí, como que vai ser meu dia hoje? Não, eu levanto da cama, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu
minhas obrigações, eu sei para onde eu tenho que ir, eu sei tudo. E isso me dá aquela sensação de paz, de liberdade, de um dia que fala assim, nossa, vai ser produtivo. Quando eu levanto da cama e o dia bagunça a agenda, cara, eu chego no final do dia destruído, porque fala, caraca, foi produtivo e não foi. Você fica aquela sensação que ficou faltando algo. Sim. E querendo ou não, o planejamento, cara, ele é fundamental por isso. Ele te dá uma sensação de liberdade ali, de paz, porque você sente e fala, cara, eu sei que eu tenho que executar. Eu sei que tal dia eu tenho que pagar isso, tal dia eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ligar para fulano, eu tenho que resolver isso, eu tenho que terminar esse projeto até tal dia, então você vai planejando tudo, você vai executando tudo. Então o planejamento ele é muito bom por isso, né? Eu gosto muito por causa disso, dá aquela sensação de liberdade. Sim. Você não vive aquela vida que você fala, tipo, não sei o que eu vou fazer daqui um mês. E eu diria, inclusive, Gabriel, que falar não é muito difícil. Às vezes surgem diferentes oportunidades. Uhum. Se você aceita todas, você não faz nada. Então saber falar não nesse meio tempo, ele é fundamental. E eu gosto muito de um livro que é do Rei Dalio, que chama Princípios. Nossa, fantástico. É um livro que te traz uma série de situações, né? E, inclusive daquilo que você precisa externalizar, por exemplo, para as pessoas que estão à sua volta, saber até onde você está disposto a ir. Poxa, eu trabalho com investimentos e a gente tem câmbio, por exemplo, dentro da operação. Quantas vezes a gente já recebeu proposta para carregar mala de dólares, por exemplo? Cara, parece um negócio besta, né? Dava para ganhar uma puta grana com isso, carregando esses negócios de maneira errada para lá e para cá. Mas, cara, quais são os princípios que vocês têm internamente? Você está disposto a fazer alguma coisa só pelo dinheiro? Que é momentâneo, que poderia ter uma consequência grave pro resto da vida? Já imaginou? Me pegarem com a Polícia Federal passa aqui, pega o Cássio com a mala de dólares. Como é que fica a imagem para os meus clientes, para as pessoas, para a família? Pô, o cara vai ser preso. Cara, isso é um marco que não tem volta. Não. Então, e aí, para quem nunca leu, eu recomendo muito o livro. Cara, é um baita de um livro. Deve ter umas 500, 600 páginas. É um livro de cabeceira, né? Mas é um livro que traz aí um conhecimento gigantesco. É um dos maiores gestores do mundo. Cara que já atendeu os caras mais ricos do mundo e que traz uma sabedoria muito grande. E esse planejamento a gente precisa ter no dia a dia, saber falar não. Para a gente recusar várias coisas que acontecem, não só erradas, né? Falei o exemplo das malas de dólares, mas, cara, às vezes coisas listas que vão, às vezes, dar algum resultado, mas para aquele momento daquilo que você está fazendo, não cabem. Pode ser que às vezes daqui 2, 3 anos faça sentido, mas hoje, naquilo que você está fazendo, não faz o menor sentido. Então vai te desviar daquela situação e é o que eu falei do foco, né? Que era um dos grandes desafios que eu tinha lá atrás. Aprender a falar não é um negócio, cara, libertador. E o não você consegue falar quando você tem um planejamento. Exato. Você sabe para onde você quer ir. Porque se você não sabe para onde você quer ir, é muito comum, a pessoa chega com uma proposta, aparentemente ela é muito boa a proposta. Só que, será que aquela proposta para aquele momento faz sentido? E aí é onde eu vou ter um planejamento, eu sei onde eu quero chegar, peraí, qual a energia... Cara, eu vou falar, anota 4 coisas, isso aqui assim, mudou a minha vida. 4 coisas que você precisa, tudo na sua vida se envolve. Energia, tempo, dinheiro e ROI. ROI é retorno de investimento. Essas 4 coisas estão ligadas em tudo que você vai fazer na sua vida. Porque tudo que você vai fazer, você vai investir energia, sua energia. Você vai investir seu tempo. E geralmente, entra dinheiro. No 99% dos casos, entra dinheiro. Sim. E qual é o retorno? E tempo é dinheiro, inclusive, né? E o tempo é dinheiro. A sua energia, querendo ou não, é dinheiro. Porque se tu gasta a tua saúde ali num trem que não vai te dar retorno, que aí vem o ROI, que é o retorno sobre o que você investiu, não vale por nada. Então, hoje eu sempre analiso essas 4 coisas. Eu vou fazer, na verdade são 3, né? O ROI só entra para a gente saber lá na frente a proporção, o que vai retornar. Então eu olho muito isso. Qual que vai ser a minha energia que eu vou gastar para aquilo, o tempo que eu vou colocar naquilo, o quanto que eu vou ter que investir monetariamente, dinheiro, e o que vai ser meu retorno. Sim. Vai retornar o quê? O que eu vou ganhar no final de todas as contas com isso? Porque as pessoas elas não fazem esse cálculo. Elas simplesmente, vamos.
Cara, chega no meio do caminho, ela quer desistir do negócio porque o negócio começa a petecar tudo. Aí ela começou, ela não teve uma noção, então ela tá gastando mais energia, tá gastando mais tempo, aí teve que colocar mais dinheiro e o retorno tá sendo muito baixo. Sim. Aí a pessoa desanima. Então, esses 4 pontos, pode-se dizer, é fundamental para qualquer negócio. Então, você que está assistindo o podcast, anota isso, coloca na parede do seu quarto, colado lá, gigantesco, bota num quadro. Energia, tempo, dinheiro e o ROI, que é o retorno sobre investimento. Porque tudo tem um retorno, tudo retorna algo, né? Toda ação tem uma reação. Então, você precisa olhar muito isso. Porque se você não olhar, você vai quebrar a cara lá na frente. Vamos lá, fazendo análise de tudo que você já passou para chegar até aqui, o que foi primordial para você conseguir romper e chegar onde chegou. Um deles você falou é foco. A gente pode falar como assim, primordial seria persistência, foco, disciplina, produtividade. O que foi primordial assim que você falou, cara, eu precisei ter muita persistência para poder chegar aqui, muita determinação? Cara, essa é até fácil responder, viu? Porque refletindo aí por que eu quebrei, né? 4 vezes. Conhecimento. Eu acho que conhecer as coisas de maneira adequada antes de fazer foi o que determinou chegar onde eu cheguei. E olhando para trás, poxa, quais são os instrumentos utilizados, né? As ferramentas no dia a dia, saber. E aí no mercado financeiro, e por que eu quebrei as últimas 2 vezes, por exemplo, que foi no mercado financeiro? Fazendo uma operação que eu não tinha pleno domínio daquilo. Então, se eu tivesse parado para estudar um pouco mais, 1, 2, 3 meses de estudo naquilo, antes de tomar as decisões e colocar dinheiro efetivamente, muito provavelmente eu não teria quebrado essas 2 últimas vezes. Tinha me economizado uma baita grana. Às vezes você se frustra, né? Fica negativo assim um bom tempo até se recuperar de novo, a voltar a ter motivação. Eu acho que conhecimento realmente foi o que mudou totalmente. Eu sempre fui um cara que gostei de estudar muito, mas às vezes você toma algumas decisões meio que ali naquele momento, né? Às vezes pelo tempo estar mais curto, achar que não dá tempo de parar e olhar um pouco mais isso, mas isso realmente faz uma diferença gigantesca. E aí eu falo para todo cliente, antes de colocar R$1 em qualquer coisa, minimamente estude aquilo um pouco. Conheça os instrumentos, conheça as possibilidades. Saiba que, se, por exemplo, se der errado aquilo que você está fazendo, qual é a segunda alternativa para tentar mitigar aquele problema. Então, poxa, vamos dar um exemplo aí, né? Essa semana teve resultado de Petrobras, quinta-feira, e veio lucro histórico, né? Recorde, né? Lucro de dividendos. Cara, no mesmo dia, coisa de 15 minutos da sequência, o presidente Bolsonaro falou um pouco aí que a empresa não deveria ter esse tipo de desempenho. Se você fosse acionista da Petrobras, que tipo de atitude você teria tomado no dia seguinte? Sabendo que eventualmente corria-se o risco do papel da empresa cair, por exemplo. E aí isso se estende, esse exemplo, só o caso aqui de bolsa. Mas para o seu negócio, o que você hoje está tomando de decisão e que poderia ocasionar um problema na sequência? E o que você, conhecendo o que você conhece hoje, ou sabendo que às vezes você precisa estudar e conhecer um pouco melhor para ter um plano B, por exemplo. Eu acho que conhecer isso faz exatamente com que a gente planeje melhor e que a gente consiga contornar esses problemas inesperados quando eles podem acontecer. Massa. Vamos lá. Como ter sangue frio em uma tomada de decisão importante? Porque, querendo ou não, empreender, trabalhar na bolsa, mexer com tudo isso, cara, você precisa ter sangue frio ali em alguns determinados momentos, muito, né? Porque na hora que você vai falar de uma decisão, você soa, dependendo da decisão que você vai tomar, porque às vezes é muito dinheiro. Você está com o dinheiro de um cliente, por exemplo, você fala, meu Deus, e agora? E você não pode errar, né? Porque senão você pode colocar tudo a perder, né? Exato. Cara, isso acontece até hoje, sabe? Dá aquele friozinho na barriga, assim, você, poxa, tô, sei lá, fazendo uma operação com 2, 3, 4 milhões, e se cair 10% amanhã? Porra, 10% de R$100 é uma coisa, 10% de 10 milhões ou de 5 milhões é totalmente diferente. Cara, só a prática para trazer um pouco disso, sabe?
E por isso que começar pequeno às vezes é importante. Então assim, conhece os instrumentos, começa ali pequenininho, com algumas posições. No meio do caminho você vai ter que fazer algum tipo de ajuste no meio desse processo. Então perder dinheiro com um volume menor, ele é menos impactante. Quando você tem um volume grande, às vezes é 1 ano, 2, 10 anos de trabalho que foi perdido, porque aquilo não volta praticamente, né? Então, no meio desse caminho inteiro, você só vai conseguir ter sangue frio com a prática. E até hoje eu diria que ainda sinto friozinho na barriga em vários momentos. A pandemia ano passado é um exemplo disso. Algo bem inesperado. Pegou, acho que até a pessoa mais pessimista do mundo nunca imaginou que a gente pararia a economia global de uma vez só. O avião não voaria, a gente não conseguiria viajar de um lugar para o outro, todos os negócios sendo transformados. Mas lá em janeiro, antes da situação praticamente explodir a nível global, você já tinha alguns indícios, né? Poxa, a China parou o país, fechou as fronteiras, uma semana com bolsa fechada, você já tinha alguns indícios que aquilo poderia ser um problema um pouco maior. Claro que não sabendo as proporções, mas naquele momento você já conseguia começar a proteger um pouco as carteiras, por exemplo, trazer algumas ferramentas que a gente chama de derivativos aí no mercado financeiro para proteger a sua carteira. Às vezes você não precisava ter desfeito das ações, dos fundos imobiliários, das rendas fixas que vocês tinham naquele momento. Mas conhecendo os instrumentos e tendo um pouquinho de sangue frio, você já conseguiria adaptar um pouco as suas estratégias para mitigar o problema que logo na sequência explodiu no mundo inteiro, né? Muita gente hoje se fala muito de rotina, né? Ah, não, você tem que acordar 4h30 da manhã, o clube dá 5, tomar banho de água fria, tem que fazer a rotina. Como que é a sua rotina? Porque nada melhor perguntar para o empresário, né? Como que é a rotina dele? Que isso é algo que é muito discutido hoje, né, na internet. Hoje você tem várias e várias ideias para rotinas, né? De manhã. Como que é a sua rotina hoje? Cara, se eu contar para vocês que eu engordei 40 quilos na pandemia, vocês acreditam? Home office, sem poder sair de casa, sem ir na academia, ansiedade nível extremo, porque, poxa, a bolsa caiu 50%, né? Como é que fica o dinheiro do seu cliente naquele momento? Será que você tomou realmente as decisões certas? Então, no meio dessa turbulência inteira, eu acabei engordando bastante. E isso já era um problema anterior, porque eu sempre tive que lutar um pouco com essa situação de peso. E agora, com essa volta, né, um pouco mais normal, agora com as vacinas, esse hábito de voltar a treinar, cuidar um pouquinho mais da saúde, ir para a academia todo dia cedo, mudar a alimentação, né, porque a gente no meio dessa correria, não, eu vou pedir uma pizza, eu vou pedir uma comida no iFood, é algo que mudou completamente para mim do ano passado para cá. Depois de chegar nesse ápice de peso, cara, eu mudei muita coisa nesses últimos 12 meses. Uma delas é ter esse hábito realmente de ir para a academia, de parar um tempo para meditar, mudar a alimentação, ao invés de ficar pedindo coisas nos aplicativos, ir lá e preparar o próprio alimento. Então, isso eu acho que a gente às vezes passa tão batido na correria do dia a dia, que se a gente realmente não criar um certo esforço para isso, a gente acaba entrando numa rotina maluca. Então, se não dá para treinar à noite, cara, treina 6 horas da manhã, 5, vai ter que esforçar de alguma maneira. A gente vai ter que se sacrificar. Se não dá para, em algum horário, na hora do almoço, tira um intervalinho ali, que seja de meia hora para fazer um exercício. Então a gente precisa em algum momento encaixar isso, no final de semana. Então a gente precisa dar jeito. A gente só não dá jeito se a gente não tiver prioridade. Eu tenho uma grande amiga minha que fala exatamente isso. Você não faz porque você não tem prioridade. Então hoje eu tento trazer isso para o dia a dia exatamente por conta disso. Hoje a gente ainda está novo, né? Mas a gente, se não cuida, vai ver o reflexo com a idade. Então é muito importante a gente lembrar disso tudo. E na minha rotina hoje é assim, Gabriel, logo de manhã, academia, porque não tem hora para sair do escritório. Eu sei que eu tenho horário para entrar, mas para sair é um negócio que não dá para controlar. Então já vou logo para academia logo cedo, faço lá o exercício que tem que ser feito, volto, tomo aquele banho, dou uma relaxada um pouquinho, café da manhã, uma leitura logo no início da manhã sobre o mercado,
que pode estar acontecendo no mundo inteiro, para se contextualizar, um pouquinho das empresas. E eu gosto de ler coisas que não são do mercado financeiro. Pode ser um livro de romance, um livro de ficção. Eu acho que ter uma válvula de escape também é fundamental, porque você tem aí no dia a dia essa turbulência e você precisa começar a criar esses hábitos, né? Que te distraem um pouquinho, esse momento de relaxamento. Então, ler coisas que não são do seu segmento, se você é médico, cara, lê uma outra coisa que não seja da medicina. Se você é advogado, lê algo que não é da área jurídica. Isso eu acho que acaba tornando-se muito saudável, né, para a nossa mente. Então, esse é algum dos hábitos que eu tenho aí para a gente manter um pouco de serenidade, cabeça tranquila e tomar as melhores decisões mesmo na hora de investir. Tem uma mentalidade de abundância forte, a importância no processo, porque assim, mentalidade de abundância. A mentalidade tem a mentalidade de abundância e de escassez. A de abundância, que eu falo muito assim, é o seguinte, a mentalidade aberta, né? Porque Sim. tanto para o mercado de ações, de investimento, e tanto para empreender, né? Você tem que ter uma mentalidade aberta para poder aprender com os outros, conseguir ver o mundo diferente. E tem aquela pessoa que tem a mentalidade de escassez, que é aquela mente fechada, que tipo, para ela é do jeito dela, ela não precisa dos outros, ela acha que a mentalidade dela escassa vai dar certo, só que é a pessoa que mais quebra a cara, né? Que dá mais murro em ponta de faca, porque ela não se abre, né, para ter enxergar as coisas diferentes. É importante ter uma mentalidade assim, de abundância nesse processo para investir no mercado de ações, para poder empreender. Como que é isso para você? Muito. Porque se você for muito negativista, né? Cara, você só atrai energia negativa. Seu negócio não flui, sua vida não flui, seus investimentos não fluem. Eu sigo um pesquisador que é dentro da agricultura, é o cara que desenvolveu um conceito chamado de agricultura sintrópica. O nome dele é um suíço, chamado Ernest Gott, e ele traz uma série de contextos, exatamente da produção de maneira abundante, que no mesmo metro quadrado, por exemplo, ao invés de você ter uma monocultura, uma soja, um milho, ou qualquer outra espécie, né? Sei lá, um mogno, por exemplo, um eucalipto, naquele mesmo metro quadrado você pode plantar ali diferentes espécies, né? De plantas, vegetações. Cara, que eu tento trazer isso para o meu dia a dia. Será que você está fazendo algo, está plantando ali alguma coisa que você vai colher no futuro de maneira realmente adequada? Ou está sendo muito restrito, por exemplo, e você pode ter algum tipo de problema na frente, né? Então, acho que ter essa mentalidade aberta, escutar as pessoas, olhar diferentes... Hoje a gente tem tanto conteúdo aí na internet gratuito, aberto, né? Então, ficar antenado no que as pessoas estão falando é algo bastante positivo. Claro que é difícil, né? Não dá para assistir tudo de uma vez, não dá para assistir tudo que a gente gostaria de assistir, ou de ler tudo que a gente gostaria de ler. Então, é importante até tentar seguir algumas pessoas que fazem uma certa curadoria disso, para a gente se ajustar um pouquinho nesse processo, mas ter a mente aberta, abundante nisso, eu acho que é fundamental. É nisso que a gente consegue atrair realmente energia positiva e tomar boas decisões no dia a dia, não só nos investimentos, né, mas na nossa vida como um todo também. Massa. Saber controlar as suas emoções é importante no processo para ter sucesso? Totalmente. O investidor que, por exemplo, não consegue controlar o seu lado emocional, ele toma péssimas decisões. E aí dentro da psicologia, inclusive, tem alguns estudos, né, que são os vieses comportamentais que influenciam a gente no dia a dia, muito pesado. Por exemplo, quando você compra um determinado papel, uma ação, às vezes você está vendo que a empresa está caindo, está perdendo valor, sei lá, você comprou um determinado papel a R$100, hoje está a 50. Um viés comportamental que existe é o da ancoragem. Você não se dispõe a vender aquele papel, que a empresa está ficando ruim, e você imagina que aquilo vai voltar nos R$100 e você, ao atingir R$100, você venderia esse papel, por exemplo. Então você espera todo esse ciclo de baixa para realizar o prejuízo e vender algo que você já deveria ter vendido lá atrás, porque a empresa começou a se deteriorar. Então, realmente o emocional ele impacta muito aí no dia a dia dos investidores. Eu diria que é o que mais atrapalha.
Realmente o psicológico das pessoas influenciou muito forte nesse mundo. E para você, o que é ser disruptivo? Fazer diferente aquilo que você já faz. É pensar em fazer aquilo de uma maneira nova. Poxa, a minha rotina é essa específica há 10 anos. Mas se você mudasse um pouquinho isso, eu acho que é criar algo novo nesse sentido. Pode ser uma rotina, pode ser um processo, pode ser um novo negócio. Steve Jobs é um cara que eu acho que talvez ao longo da história foi um dos caras mais disruptivos, né? Cara, ele se dedicava a todo momento a realizar algo de maneira diferente, até chegar naquilo que às vezes era um puta produto. Então, você não vai conseguir ser disruptivo do dia para a noite. Mas se você começa a criar essas rotinas diferentes, uma hora você vai chegar em algo que é completamente novo. Pode ser dentro do seu próprio segmento ou pode ser num segmento diferente. Porque às vezes nossa capacidade mental ela é tão ampla que às vezes você cria algo para algo que você não usa no dia a dia, mas que às vezes vai ser útil para outra pessoa. Eu acho que é pensar e fazer diferente. Nossa, é desafiar o status quo, né? Que é o propósito da EPA, né? O propósito da EPA ele é desafiar o status quo com a produção dos produtos deles, né? Exato. Por isso que eles conseguem fazer Macs, como por exemplo, eles lançaram agora do M1, agora o processador M1, lançaram os trem de outro mundo. Então eles estão sempre se desafiando a ser disruptivo, para fazer uma diferença no mercado, até que ela se tornou a primeira empresa, né, trilionária, né? A Apple é o que é hoje por causa dessa estrutura que eles têm, né? Exato. Cara, me diga uma ação disruptiva que todo mundo que quer ter sucesso precisa executar hoje. Estudar. Cara, é impossível fazer qualquer coisa sem se dedicar a ter conhecimento e executar qualquer coisa que seja. Então, o conhecimento e o estudo constante, ele te leva a um patamar totalmente diferente. Na média, para você ter ideia, eu ouço ou assisto ao longo do ano cerca de 300 horas de apresentação de resultados. Toda empresa ela é obrigada a apresentar resultados, né? Balanço contábil a cada trimestre, empresa de capital aberto. Cara, se eu não assisto, se eu não ouço na fonte o que o presidente da empresa ou o CFO está falando, por exemplo, eu não consigo criar uma estratégia que é diferente do que às vezes a maioria das pessoas, dos analistas estão fazendo no dia a dia. Pode ser que às vezes eu não tome a melhor decisão no dia a dia, mas se eu der acertar uma única vez, por exemplo, os investimentos de um cliente no ano, cara, isso já tem um impacto muito grande. Eu posso escolher um papel, uma estratégia para ser desenvolvida, e aí eu acho que isso pode ser uma diferença muito grande na rentabilidade do cliente, por exemplo. Isso para o meu negócio, né? Mas, poxa, conhecimento e estudar algo que é do seu setor ou de quem está nos assistindo pode também fazer uma baita diferença aí no dia a dia dessa pessoa, do resultado. Isso eu acho que é ser disruptivo e trabalhar com alta performance. Atingir hoje patamares que você não atinge. Massa. E vamos lá para a pergunta que não quer calar, né? Aonde você está investindo o seu dinheiro hoje e o que você pode deixar de falar assim, Gabriel, o que poderia ser tendência, né, para 2022, assim, final do ano? Porque, querendo ou não, foi tudo muito incerto, né? Uma hora um trem estava em alta, outra hora explodiu uma bomba lá do outro lado do mundo e aí você ficava todo mundo louco, corre para cá e a galera fica, aonde eu invisto meu dinheiro? O que pode ser tendência? Não o que vai ser, o que pode ser indícios que você vê no mercado e fala assim, Gabriel, isso aqui pode ser tendências para 2022, isso aqui pode ser que em 2022 as coisas vai caminhar para esse lado pela sua visão que você vê no mercado, né? E aonde você fala assim que hoje você investe o seu dinheiro e que você vê que traz um retorno hoje para você? Bom, eu vou te responder isso, mas antes eu preciso fazer um paralelo aqui, um abre aspas, que não é recomendação para você que está assistindo. Então, se você quer investir, inclusive você, Gabriel, não tente replicar uma situação dessa sem estudar, sem conversar, às vezes, com o seu gerente do banco ou com o seu assessor, planejar muito bem, porque pode funcionar para mim, para você pode não funcionar.
Mas, por exemplo, eu tenho aportado de maneira mais recente em ações do próprio Banco do Brasil, que é uma das empresas no mundo que está mais desvalorizada. Quando você pega para analisar alguns múltiplos, é o banco que mais está desvalorizado no mundo atualmente. É como se eu te falasse assim, Gabriel, você tem uma nota de 100 na sua carteira, topa me vender ela por R$60? É o que está valendo o múltiplo contábil hoje de Banco do Brasil. Significa que o Banco do Brasil vai recuperar amanhã? Que vai subir de preço? Pode ser que não. Pode ser que leve mais tempo do que eu imagino. Pode levar 1, 2, 3 anos para esse movimento acontecer. Essa é uma das empresas que eu tenho na minha carteira mais recente, que eu acredito que tem um potencial grande. Ano que vem, obviamente, que a gente tem eleições presidenciais, o mercado vai dar uma baita de uma chacoalhada. E eu tenho tentado fazer isso de maneira mais sintética. Eu não simplesmente vou lá e compro a ação. Eu faço algumas estratégias com derivativos, que são as opções, de maneira que, por exemplo, e aí para quem não conhece o termo, basicamente a gente tem derivativos aí no mercado chamado call e put. Call é a opção de compra, put é a opção de venda. Na put, basicamente, na verdade, é como se fosse um seguro, que se você compra a put, você está comprando um seguro de um carro, por exemplo. Se você bateu o carro, a seguradora vai lá e te custeia, né, reembolsa o carro que eventualmente você tinha. Eu faço o papel da seguradora, na verdade, porque na média, a gente tem alguns estudos já feitos aqui no Brasil, 72% das opções elas viram pó, elas deixam de existir ao longo do tempo. Então a gente trabalha a nosso favor com essas estatísticas. Então, as pessoas negociam esse seguro dentro da própria bolsa ao longo do ano e eu estou fazendo o papel da seguradora, porque se der um estresse, eu vou ter que comprar determinada ação mais barata do que ela está hoje. E é assim que eu faço com o Banco do Brasil. Está hoje na casa dos R$29, mas como pode ter uma dor de barriga ainda, porque ano que vem ainda tem eleição, eu prefiro comprar ela a um preço mais baixo. Então, o que eu faço é basicamente fazer venda de put num patamar na casa dos R$25, R$26. Uso o prêmio que eu recebo dessa venda para comprar Banco do Brasil de maneira sintética. Aí eu vou lá, compro uma call, que é uma opção de compra, num patamar mais alto que a empresa está valendo hoje. Então, eu pego aquele dinheiro da put, compro o call na casa dos R$32, R$33, que é quase 10% acima do que está valendo hoje, e carrego isso por um determinado tempo. Então, essa é a estratégia que eu faço na minha carteira. Mas pode não servir para você, pode não servir para quem está nos assistindo. Mas se a pessoa está disposta a entender um pouco mais, a pesquisar, a se dedicar em relação a esse universo dos investimentos, ela consegue atingir aí um patamar bem interessante com esse tipo de estratégia, por exemplo. Eu ainda gosto muito de fundo imobiliário. A gente agora está no momento que a taxa de juros, né, a Selic, está subindo exatamente para conter a inflação. Então hoje, essa semana, na verdade, a gente teve reunião do Copom aumentando a Selic para 7,75 e os fundos imobiliários eles foram meio que abandonados, né? A gente não tem visto hoje os investidores de maneira massiva comprando fundos imobiliários. Mas eu gosto muito dessa ideia da renda passiva e os fundos imobiliários traz um pouco dessa característica, porque o brasileiro já gosta naturalmente de imóveis e você tem todos os meses, algumas diferenças às vezes de algum dia, uma previsibilidade de receita. Então, todo mês você tem um aluguel ali, que são os dividendos desses fundos imobiliários caindo na sua conta. Muito raramente muda a data de pagamento disso, mas você tem uma renda livre de imposto de renda, uma flexibilidade que se você precisar de dinheiro de alguma maneira, você não precisa vender sua casa inteira, por exemplo, né, para ter a necessidade daquele dinheiro. Então, você vai lá e vende 100, 200, 300 cotas de um fundo imobiliário e paga o que você precisa pagar, né? Pode ser um processo de saúde, sei lá, um curso que você queira fazer, qualquer coisa. Então eu gosto muito disso, de ações e fundo imobiliário, e vou carregando isso por um bom tempo aí dentro da minha própria carteira. E aí, se você quer realmente pensar nessa questão dos investimentos, estude muito antes, porque não dá para colocar dinheiro em algo que você não conhece. Eu vejo hoje muita gente falando sobre criptomoedas. Sou apaixonado, acho que faz muito sentido ter na carteira, mas não um negócio para ficar especulando. Então, acho que a grosso modo é isso aí.
é saber investir, né, cara? Porque dinheiro hoje você tem que saber colocar no lugar certo. Porque quando o mercado está incerto, você corre o risco de perder tudo, né? Ou você ganha muito, ou você ganha o risco de perder tudo, né? E ainda mais agora que o ano que vem tem eleições, né? Com as eleições aí, os trem já começam a ficar um pouco incerto novamente. A gente ficou encercado da pandemia e agora de dezembro para frente vai começar a ficar incerto as coisas, porque quando as eleições aqui, aí fica aquela especulação muito grande, né, da mídia, e aí é onde a galera fica toda insegura, porque todo mundo freia os investimentos, as galera, uns aceleram o investimento, né, porque depende do seu conhecimento, que você falou do conhecimento de mercado, e uns vão acelerar os investimentos, outros vão acabar freando. Então é negócio, uns ganham dinheiro com as eleições, outros perdem. Mas é ter o conhecimento que vai fazer total diferença na hora da tomada de decisão nesse mercado, né? Exatamente. Faz sentido. Então, pessoal, é isso. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até o fim, que assistiram o conteúdo aí. Eu tenho certeza que agregou muito para a vida de vocês. A gente entregou coisas aqui fantásticas. Quero agradecer o Cássio, que deu esse tempo aqui para nós, que forneceu essa entrevista. Aqui a gente está aqui no sábado de manhã. Tirou um tempinho aqui para gravar. Cara, gratidão por todo o conhecimento. Eu tenho certeza que sua história vai ajudar muitas pessoas no empreendedorismo, tanto no mercado de investimento. E gratidão, cara, por tudo. Eu que agradeço, Gabriel. É um enorme prazer falar contigo. E para quem está nos assistindo, quiser mandar aí um recado, estou à total disposição, mesmo que não seja meu cliente, mas se quiser bater um papo, cara, estou com essa ideia, estou imaginando isso aqui, eu queria colocar dinheiro nesse papel. Cara, com o maior prazer aí, aberto a todos vocês. Obrigado e tenham excelentes investimentos aí nos próximos anos. Se quiser deixar o teu Instagram, o Instagram da empresa, fala pro pessoal aí que a gente vai colocar na tela. Claro, se vocês quiserem seguir aí, o meu Instagram pessoal é CassioSZ, o da empresa é @aliainvestimentos. Estamos à disposição para a gente trocar muitas informações aí daqui para frente. Show, gratidão. Então é isso, pessoal. Compartilhem esse conteúdo com seus amigos aí, que vai agregar para eles, eu tenho certeza disso. E curta, comenta, compartilha, ativa o sininho aí do canal e tamo junto. Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos no comentário, tá lá no meu Instagram, pode ir lá no meu Instagram, pode mandar mensagem pro Cássio e tamo junto. Sucesso na sua jornada.